Irmão K. Intervenção de Jiddu Krishnamurti. O fogo prometeico foi extinto, pelo menos para aqueles de vocês que começaram sua transmutação ou que a alcançaram. Esse fogo foi substituído pelo fogo do Espírito. O Foat, portanto, pôde restabelecer seu lugar. Irmãs e irmãos na encarnação, eu sou o Irmão K, e eis que estou de volta entre vocês. Eu os saúdo e todo o meu amor os acompanhe. Eu vou, hoje, continuar a revelar, com vocês, a segunda trilha do desdobramento, lateral e anterior, da luz. Aquela que se situa exatamente espelhada, face a face, de algum modo, com aquela que lhes foi falada ontem, que vai então nos ocupar por um momento. Nós iremos, então, em um primeiro momento, falar, de alguma forma, daquele que está em frente do baço, denominado fígado. O fígado é um órgão, efetivamente, que corresponde à porta da visão. Ele está, portanto, inscrito no eixo atração-visão, existente ao nível de sua cabeça e também em uma série de funcionamentos, em espelho, em face a face, aí também, entre o baço e o fígado. O fígado está associado, é claro, a funções fisiológicas extremamente importantes, mas ele é também a sede de certo número de coisas que, talvez, vários de vocês conheçam, mas que é bom repetir. Inicialmente, eu lhes lembro que o francês é um idioma maravilhoso no sentido em que ele é também a linguagem dos pássaros onde, além de um sentido comum, existe sempre um outro sentido, não aparente, em um primeiro momento, para o cérebro, mas cuja vibração é bem real. Assim, o fígado, foi, é também a fé, foi jogo de palavras. Assim, o fígado, é também era uma vez foz. Dessa maneira, o fígado vai corresponder a uma série de elementos inscritos nas mitologias. Em algumas medicinas, o fígado é considerado como o reservatório ou a sede da alma. Obviamente, a alma não está nesse nível, mas, efetivamente, pelo chakra de enraizamento da alma que, ele, está situado em espelho, em cima, a alma, eu diria, vai reorientar-se no fígado. O fígado é também o flat, ou seja, o que está ligado ao fogo, não importa qual fogo, mas o fogo da alma desviada de seu caminho, o fogo do ego, o fogo das emoções, o fogo da ação e reação. Foat, em tibetano, vida cósmica ou vitalidade, é uma expressão usada na teosofia para designar a força de interação entre a ideação cósmica e a substância cósmica, ou incessante poder formador e destruidor. A expressão Foat é sinônimo da expressão Daivi Prakriti, a luz do Logos, Wikipedia. O fígado está, de fato, encarregado, no corpo, de gerar um conjunto de coisas, denominadas ação e reação. Ele é, de algum modo, aquele que vai gerar uma série de funções ligadas à antecipação, à visão, à previsão, que encontramos, aliás, na reconstrução do ser humano, toda noite, entre 2 e 4 horas da manhã, onde a energia e a consciência repassam pelo fígado para reconstituírem-se em meio mesmo a esta matriz. Isso, aliás, foi chamado, e eu os remeto, aliás, a esta imagem e a este símbolo, de mito de Prometeu que, como vocês sabem, é o fogo luciferiano ou o fogo da ilusão, o mito prometeico que remete a uma espécie de ação e reação permanente, de recriação incessante do ser nesta matriz. O mito de Prometeu lembra uma águia que viria, a cada noite, a cada dia, comer esse fígado e à noite, esse fígado seria reconstituído. Há analogias inquietantes, efetivamente, com a noção de fé, a fé tal como entendemos, ter a fé. Mas também esta frase, era uma vez, esta frase que corresponde a uma história que é contada, que vai de algum modo seduzir e desencadear uma série de mecanismos. O fígado é o órgão que vai gerar, então, ainda uma vez, uma série de mecanismos. E, muito logicamente, o que é chamado de chakra das emoções, em dependência e em relação direta com o plexo solar ou Manipura chakra, conectado ele também, por sua vez, ao que é denominado chakra do baço. Aliás, em várias medicinas, os problemas ligados ao fígado, ou ditos hepáticos, encontram diretamente sua origem e seu tratamento, não no fígado, mas no baço. Há uma interação profunda, aos níveis fisiológico e energético, em meio ao plexo solar, entre o fígado e o baço. O fígado, eu nada lhes ensinaria, está situado do lado direito do corpo.
Ele é então ligado ao futuro, a antecipação do futuro, a projeção no futuro. Em várias medicinas, ele está efetivamente conectado, como o coração, a visão, ao olho. Ele está então, aí também, em ressonância direta com uma série de mecanismos ligados à sideração do olhar e ao fato de ver. Ele está ligado à imagem espelhada, embaixo, na prega inguinal, com o que é denominado precisão, que está na parte da frente. Eu lembro a vocês, ela também, como a profundez. Esta visão pode ser entendida, como vocês sabem, como uma visão do olho ou uma visão do coração, mas, também, como uma visão e uma precisão extremamente específicas ou extremamente amplas, isso depende. Esta visão e precisão, este eixo particular, precisão e visão, está então ligado a um eixo situado do lado direito do corpo e, portanto, ao que poderia se chamar de lado ativo e não mais passivo ou ao lado, se vocês preferem, masculino e não feminino, em reflexo do trajeto que está localizado à esquerda, entre o baço e a prega inguinal, do lado esquerdo. O fígado é o que vai, de algum modo, gerar, em certas medicinas, os sonhos. Ele vai projetar imagens sobre a tela da consciência de sonho. Todo mundo conhece, por exemplo, os maus sonhos ou os pesadelos que acontecem quando o fígado ficou congestionado, digamos, pelo álcool ou por qualquer outro produto. O fígado produz, à sua maneira, as emoções e, também, certas substâncias tóxicas. Aliás, elas se acumulam nele e as viroses ali são muito facilitadas. O chakra do fígado corresponde às emoções, ao que é chamado de renascimento, mito de Prometeu, mas, também, há mecanismos ligados à própria porta deste chakra do fígado, que é a visão e que vai se revelar em meio à precisão e que, logicamente, deveria também se revelar para cima, para o ponto AL ou chakra de enraizamento da alma, a fim de beneficiar a personalidade, o corpo astral, o corpo emocional, de uma série de influências e de impulsos vindos da alma. Mas o fígado, em um certo sentido, à sua maneira, como o baço do outro lado, desempenha o papel de adversário da luz unitária, girando e desviando as energias da alma, especificamente para seu estágio da personalidade, encadeando-as através de mecanismos de visão, de previsão, de antecipação, de projeções, em uma certa forma de ilusão, em uma certa forma de subordinação à personalidade. Tudo isso é responsável por muitas coisas ligadas ao confinamento da personalidade na matriz, do mesmo modo que Ariman, que lhe é simétrico. As forças que eu qualificaria de luciferianas, no fígado, destinam-se a fazê-lo girar na personalidade e na ação e reação, por um processo às vezes químico, alquímico e emocional, aprisionando-os em seus desejos em meio mesmo a esse corpo de desejo. O primeiro desses desejos está, justamente, ligado à perda de conexão total com a alma e a um não derramamento completo das energias da alma nesta porta da visão, levando-os a buscar, nas profundezas da personalidade, e então para baixo do corpo, elaborando regras e mecanismos cada vez mais precisos nesta porta precisão, de compreensões externas a vocês, ligadas à projeção mesmo da consciência nesse mundo de carbono, refletindo, para a pessoa, uma necessidade de encontrar sentido, explicações, compreensões, exteriores a si, em uma projeção de si mesma, em todos os níveis. Dessa maneira, a visão foi então desviada da visão da alma e do espírito, voltando-se exclusivamente para as manifestações ditas exteriores, onde existe certo número de leis. Manifestações exteriores permitindo-lhes, aparentemente, dirigem-nos nesta vida encarnada, para encontrar explicações e leis que funcionam exclusivamente dentro desse mundo e em nenhum outro lugar. A personalidade é então, de algum modo, privada, até certo ponto, dos impulsos e das informações da alma, já que o fígado, de qualquer maneira, come, literalmente, a energia da alma, para abastecer o fogo que vai animar a personalidade, isso em todos os setores de sua vida, em ressonância direta com as emoções e, sobretudo, com o corpo de desejo. O fígado vai, aliás, ditar, em colaboração com algumas zonas do cérebro mais antigas, a necessidade de comer, o apetite certo número, como você sabe então, de sonhos orientados e, como isso está descrito na medicina chinesa, por exemplo, quando o fígado está congestionado, os sonhos de combates, de batalhas, os sonhos de sangue, que são diretamente impulsionados pelo fígado.
Dessa maneira, o sangue torna-se o vetor, não mais somente da vida, mas, além disso, é portador de uma coloração particular ligada ao fígado, chamada avivar, que é então a encarnação da alma, de algum modo, no sangue, sobretudo, seu confinamento nas leis do sangue. Essas leis do sangue sendo denominadas, por exemplo, hereditariedade, mas também funções mais sutis, ligadas às emoções e aos venenos, veiculados pela raiva ou por qualquer outra emoção dita degradante, que vai sempre levar a personalidade para expressar conflitos, manifestá-los, encarná-los, através da lei de ação e reação. O fígado é, além disso, para algumas medicinas, a sede da raiva. E é dito, aliás, que a raiva prejudica o fígado. No nível do fígado, encontra-se outro órgão que está, no entanto, dissociado, que está logo abaixo, denominado vesícula biliar, que eu não falarei hoje, mas que, de certa maneira, através do seu fogo, da vesícula biliar, se opõe ao fogo luciferiano e arimânico, depositado no fígado. O fígado então não desempenha mais seu papel de impulsionador da alma, em meio à personalidade, mas deriva bem, enquanto, em todo caso, o que é chamado de chakra do coração ou os pontos da coroa radiante do coração não estão abertos, à energia da alma, removendo-a do mundo do espírito e a instigando, por sua polaridade, para encarnar-se sempre mais na densidade, na emoção, na ação e reação. Ter fígado reflete então o medo, que é também uma das emoções que, com o rim, é compartilhada pelo fígado. Este eixo, quando ele começa a se revelar em meio à luz, ou seja, quando o chakra de enraizamento da alma, situado em espelho acima, ao nível do ponto AL, se revela, a luz vai então enraizar-se de novo e se revelar no fígado, iluminando-o, permitindo de, alguma maneira, inverter o fluxo que iria ter na precisão, voltado para a análise exterior, para a compreensão científica, puramente mental, intelectual, da vida, no sentido em que vocês a vivem e que nós a vivemos quando nós fomos encarnados, em detrimento da explicação da alma e da vivência da alma. O fígado é então um órgão de drenagem, um vampiro, eu diria, da energia espiritual para a energia da personalidade, levando, de qualquer maneira, a uma privação de luz em meio à personalidade. E vocês têm, através disso, o papel dito luciferiano do fígado, que é, portanto, o de fechá-los na ilusão da personalidade, no samsara e cujo elemento motor e mais importante está ligado à visão que, em concerto, vai agir com a atração, e então o eixo atração-visão, para desviar o que é chamado de eixo ALOD do espírito, o caminho, a verdade e a vida, isolando-os em um caminho, uma verdade e uma vida estritamente oriundos da personalidade, da ação e reação, do corpo de desejo. Eixo atração-visão. O quarto eixo, de fato, eu não havia falado porque este, denominado atração e visão, está especificamente ligado à falsificação luciferiana que aprisionou vocês, nós todos, em meio ao triângulo luciferiano, compreendido entre a L, atração e repulsão. A visão, retirada do coração e da unidade, conferiu a visão, e a projeção da visão, pelos olhos, nesse mundo, em uma imagem que é uma projeção de vocês mesmos. Portanto, este eixo que eu acabo de nomear está diretamente conectado a uma luz que foi falsificada, tendo-lhes desviado do eixo original, da ligação interdimensional, denominada Heliod, Alfa e Ômega se vocês preferem um amigo, 11 de abril de 2011. E as emoções participam indiscutivelmente disso. Enquanto elas não forem aprimoradas e iluminadas pelo desdobramento da luz vibral, o fígado vai desempenhar seu papel de bomba à luz, de bomba da alma, para a precisão. Isso é chamado de necessidade de precisão, levando-os sempre mais, em meio às suas vidas que são tomadas, de maneira extensiva, nesse mundo, em querer compreender o mundo, em querer apropriar-se, em explorar, de certa maneira, os mecanismos que eu qualificaria de primário. Tudo isso, em todos os setores, é chamado de conhecimento. Este conhecimento, de tipo luciferiano, é um conhecimento exterior, por definição, porque oriundo de uma projeção em um mundo ilusório, no qual a alma está confinada e não pode penetrar, de qualquer modo, a personalidade, pelo menos enquanto esse circuito completo, entre o ponto AL e o ponto precisão, não esteja funcionando.
Vocês compreenderam? O fígado, assim como a Arima, do outro lado, faz obstáculo à alma e permite simplesmente à personalidade subsistir no conjunto de leis, não tendo mais nada a ver com o espírito e não tendo mais nada a ver com as leis da alma. Daí resulta o confinamento. Daí resulta o conjunto de manifestações do corpo de desejo que estão, na realidade, ligadas ao cérebro dos mamíferos, onde se exprime uma série de competições, de combates, de necessidades de previsões, de necessidades de antecipação que, assim como Arima o fazia do outro lado, através da robotização, desta vez, arrastando-os, no futuro. Pois o fígado consegue chegar a uma ilusão de entendimento, em uma ilusão do instante presente, através de uma percepção, não mais panorâmica, mas cada vez mais precisa e fina, mesmo se podemos dizer assim, das leis da encarnação. Que isso diga a respeito à ciência, na exploração mesmo dos dados truncados deste mundo, através da física, da astrofísica, da biologia, mesmo, e ainda da medicina, onde tudo é analisado a fundo segundo o princípio mesmo da ação e reação. A medicina e o conjunto dos órgãos sociais funcionam da mesma maneira, através dessa necessidade de segurança, de antecipação, afastando-os sempre mais do que é chamado de instante presente da unidade. O fígado, então, contribui para a manutenção permanente da dualidade, através de uma projeção, desta vez, em um futuro que apenas existe, é claro, no fígado e na visão. O olho vai então, ele também, participar desta alteração, impedindo-os de ver a unidade, limitando ainda a sua visão, mesmo aquela do olho, sobre uma gama de frequências não correspondendo absolutamente à verdade, mesmo na falsificação, já que a banda de frequências visível pelo olho corresponde apenas a uma banda extremamente limitada e estreita de frequências, no entanto, existentes ao nível deste mundo. O fígado desempenhou perfeitamente seu papel. Ele lhes arrastou, mesmo ao nível espiritual, para uma série de caminhos laterais, como, por exemplo, a compreensão do karma, a necessidade de explicar e de esclarecer seu presente, em referência a um passado, de maneira a poder projetá-los em um futuro, mas afastando-os sempre mais do presente. Assim age, aliás, a ação e reação, que vai permitir-lhes reagir a um elemento ocorrendo nas leis da encarnação, seja sobre um plano econômico, como espiritual, levando-os, sempre mais, a reações e elaborando ainda modelos de entendimento não tendo nada a ver com as leis do espírito, onde a alma sendo perdida, de algum modo, há uma busca por uma alma irmã, ou a alma gêmea, se vocês preferem, em meio a uma outra alma em perdição nesse mundo porque, ela também, presa no ciclo do samsara de sua própria projeção em um desejo exterior. Todo conhecimento exterior participa desse desejo de entendimento, envolvendo-os, sempre mais, em uma precisão cada vez mais precisa, tal como vocês a observam no final desta era e que havia sido antevista por muito numerosos sábios, desde muitíssimo tempo, desde então chamada de Kali Yuga ou Idade Sombria. Esta idade sombria dá uma impressão de viver um século de luz. Aliás, a falsificação da luz é onipresente. Há, efetivamente, como vocês o sabem, forças elétricas que iluminam absolutamente tudo. Vocês não poderiam viver sem a eletricidade, sem a tecnologia, que são, contudo, um encadeamento total nas forças luciferianas e arimânicas que, naquele nível, atuam em concerto para subjugar, de algum modo, a personalidade, para desviá-la da alma e desviar, ainda mais, a energia da alma, em benefício da personalidade, impedindo, então, de revelar a alma, realmente, em meio à precisão e conhecer a alma através da precisão. Esses nutrientes, situados no conjunto das manifestações da personalidade, vão até criar modelos, como, por exemplo, buscar no exterior de si uma alma irmã ou uma alma gêmea, na mesma situação que vocês e dando-lhes um sentimento de completitude, porque há uma ressonância comum, construindo então modelos ilusórios chamados de almas gêmeas, que apenas existem na projeção nesta matriz e em nenhum outro lugar. Portanto, o fígado é, de certa maneira, um maestro que vai conduzi-los para a emoção, para o desejo, para a necessidade de satisfazer uma curiosidade, uma precisão, que vai guiá-los e afastá-los sempre mais do espírito, da verdade e da unidade. Portanto, Arima e Lúcifer trabalham, cada um, de comum acordo, para afastá-los da frequência da liberdade.
Para isso, é preciso que o ponto AL seja restaurado, coisa que foi realizada, como vocês sabem, no nível das estrelas da cabeça. O triângulo luciferiano foi então virado. O fogo prometeico foi extinto, pelo menos para aqueles de vocês que começaram sua transmutação ou que a alcançaram. Esse fogo foi substituído pelo fogo do espírito. O Foat, portanto, pôde restabelecer seu lugar. E então o fogo do espírito, pouco a pouco, desbloqueou as portas do fígado, as portas da alma que estavam fechadas e orientadas para baixo e, portanto, o fogo do espírito, anexado ao verdadeiro fogo da alma do ponto AL, pôde então começar a transformar o fígado, a fim de se verter sobre uma precisão que não é mais a precisão vivenciada na personalidade, mas sim a precisão das leis do espírito que, como vocês a descobrem, não tem estritamente nada a ver com as leis limitadas da matriz, denominadas ação e reação. O livre-arbítrio, ligado à livre escolha e então às escolhas possíveis do fígado não iluminado, torna-se a lei de graça, pois o fogo do espírito penetrou o fígado e pôs fim, de maneira temporária, para alguns, e de maneira definitiva, para outros, a lei de ação e reação. Portanto, a passagem desta porta permite, quando ela é transcendida, realizar as passagens que estão situadas no centro, ao nível do ponto OT ou do que é chamado de oitavo corpo, a porta estreita. Eu os remeto, assim, ao simbolismo da crucificação de Cristo, cuja zona, ao nível do fígado, é perfurada por uma lança, liberando, assim, o confinamento da alma, religando, assim, o mito de Prometeu e de sua transfiguração, permitindo passar do fogo luciferiano, prometeico, ao fogo do Espírito e ao batismo do Espírito e, portanto, à consciência crística. Tudo isso poderia parecer-lhes uma mitologia, mas está perfeitamente inscrito no interior do ser, em meio mesmo ao funcionamento dos órgãos, mas, também, em centros de energias onde se revela o que é denominado esse desdobramento da luz vibral, que passa por algumas portas e alguns locais que são, assim, despertados, revelados e transfigurados. Todo mundo conhece também a relação que pode existir entre o fígado e o coração. Quando o coração se torna insuficiente, fisicamente, o fígado torna-se ainda mais congestionado porque o coração reflui no fígado, ao nível do sangue, mas também, energeticamente. Dessa maneira, então, põe-se, sob seus olhos, um entendimento que não é tanto, eu espero, intelectual, mas, bem mais, um panorama da luz revelando-se em vocês, no momento do desdobramento da luz. Este eixo anterior lateral direito é então constituído de uma série de segmentos. O primeiro dos segmentos que se revela, quando o contato com a alma é efetuado, quando ocorre a primeira transfiguração ou a primeira passagem da porta, correspondendo ao que é chamado de recepção do Espírito Santo, primeira energia revelada neste mundo, o chakra da alma abre-se, recebe a influência do Espírito Santo, que vem então procurar abrir o fígado, a porta da visão, a fim de transformar a visão dos olhos em uma visão do coração ou em uma visão etérea, assumindo o lugar, então, da visão astral, aquela da sedução pela eletricidade e por tudo o que lhes é dado a ver como imagens reproduzidas por uma tela, qualquer que seja, esta tela sendo apenas uma cortina de fumaça impedindo-os, justamente, de ter acesso à verdade. É preciso bem compreender que uma tela de televisão, como uma tela de computador, porta bem seu nome. É apenas uma tela impedindo-os de ver a alma se revelar e levando vocês, sempre mais, a ficar subjugado pelos olhos, pela energia do fígado e não pela energia da alma. Somente quando há uma redenção, ao nível da cruz da redenção, durante a ativação da coroa radiante da cabeça e da cruz da redenção, que pode ocorrer, justamente, esse redirecionamento deste eixo falsificado, para que a cortina de fumaça da personalidade ou do que é visto exteriormente, e é exatamente a mesma coisa, sobre uma tela de computador ou qualquer outra tela que esteja ligada aos jogos de luz eletrônica, não tendo nada a ver com os jogos da luz vibral, é claro, recorra a uma transformação do fígado, permitindo então ao fígado acolher, inteiramente, a energia da alma, o fogo da alma e do espírito, que vai então se verter e modificar, assim, a visão, substituindo a visão astral das emoções pela visão etérea, ou seja, tudo que subentende a manifestação mesmo da forma, o verdadeiro mundo causal, chamado de quarta dimensão.
Portanto, quando o fogo do Espírito Santo se revela, quando a primeira cruz da redenção se revela, quando o eixo falsificado reorienta-se, as forças astrais são substituídas pelas forças etéreas. E essas forças etéreas não estão mais, aí tampouco, submissas à arma, mas diretamente ao fogo vibral e, portanto, ao fogo do Espírito e do Espírito Santo, traduzindo-se, naquele momento, pelo aparecimento do que é chamado de visão etérea, substituindo a visão astral, de visão do coração, substituindo a visão de projeções no futuro do ego, instalando-os na cruz da redenção, no aqui e agora. Naquele momento, as portas podem ser passadas. A transfiguração ocorre, por uma segunda vez, e a porta da crucificação pode, enfim, ser aberta e ultrapassada, transcendida. Naquele momento, o fogo do Espírito e da alma são, na totalidade, revelados nesses circuitos de desdobramento lateral da luz, nessas trilhas de luz, a fim de revelar o Espírito em sua magnificência e nas leis que o governam, isto é, uma única lei, a ação de graça, e não mais a lei de ação e reação, fazendo-os passar, como isso foi explicado, desde anos, nos processos de fluidez da unidade, de facilitação da vida, de abandono à luz. Então, quando vocês vencem, pela terceira vez, se já não o fizeram, as forças arimânicas e luciferianas, permite-lhes estabelecer-se na ressurreição de Cristo, enfim estabelecido em sua morada. A realização, por exemplo, da Merkabah interdimensional coletiva, no final de setembro, como anunciado no ano passado pelo Arcanjo Miguel, reativou o triângulo da triunidade, que pode se empanturrar de luz, em todos os sentidos do termo, entre os pontos Maria, Cristo e Miguel e, portanto, permitir o derramamento do Espírito no fígado e no baço, permitindo transmutar a energia invertida do fígado e do baço, fazendo retornar, eles também, à unidade e não mais à separação, ilustrado pela passagem definitiva da porta estreita, que vocês estão em via de viver, e permitindo a visão de Cristo, tal como está em via de se revelar, além da ilusão da tela desse mundo, na estrita verdade. Assim, a visão dá uma precisão nova, que não é mais a precisão da análise, como realizada pela ciência ou pelas leis, supostamente, do espírito, que são apenas as leis da matriz, em particular, a lei de karma, permitindo-lhes, naquele momento, viver e revelar, em vocês, toda a graça da unidade e toda a graça da ilusão da separação, que havia sido mantida pelo fígado e pelo baço ou pelas forças, se vocês preferem, arimânicas e luciferianas. Naturalmente, naquele momento, o fogo do ego é completamente extinto, substituído, por completo, pelo fogo do espírito, desde que tenha havido realmente abandono à luz e manifestação tangível e objetiva da humildade, da simplicidade, permitindo, pela pacificação das emoções e da robotização, deixar florescer, plenamente, a dimensão Cristo, em vocês. Portanto, esse desdobramento lateral anterior, sobre essas trilhas que eu acabo de descrever, é uma condição prévia ao aparecimento, em totalidade, da consciência Cristo. Esta consciência Cristo que vai então poder, de algum modo, revelar-se, ela também, como isso será realizado e explicado, eu penso, dentro de alguns dias, referente ao desdobramento, chamado de lateral posterior, da luz, restabelecendo, de certa maneira, a sacralidade da vida ao nível do sacro, em meio mesmo a esta ilusão, permitindo-lhe transmutar-se em um movimento final, denominado ascensão ou eterização do planeta e desse corpo. Está aí desenvolvida, para vocês, uma série de elementos relativos ao fígado. Naturalmente, a encarnação do fígado, desviada da luz, manifestou-se pelas forças luciferianas, denominado conhecimento exterior que substituiu, de algum modo, o que havia se tornado inacessível, ou seja, o conhecimento interior do coração, e tendo seduzido o ser humano em uma necessidade de compreensão exterior e não mais interior, através de um conjunto de sistemas, de conhecimentos, quaisquer que sejam, sem exceção, aplicados à matriz, mas ignorando, já que isso lhes era desconhecido, as verdadeiras leis do universo, não tendo nada a ver com as leis amputadas, eu diria, presentes nesse mundo, quando nós estamos encarnados. Mas eu deixarei, para isso, o arcanjo em ressonância com a luz e o conhecimento exprimir isso muito melhor do que eu. NDR. Intervenção de Jofiel de 7 de julho de 2011.
Eu gostaria, quanto a mim, de colocar, em sua consciência, os fundamentos precisos desse segundo eixo, dessa segunda trilha anterior, lateral, direita. Aí estão, meus irmãos e minhas irmãs, alguns elementos que eu tinha que comunicar a vocês. Se alguns de vocês necessitarem de esclarecimentos complementares, em relação a isso, eu me tenho ainda, se eu tiver tempo, à sua disposição, para lhe responder. Pergunta. Na linguagem dos pássaros, o baço, rat, é também a fêmea do rato. Querido irmão, o rato tem diferentes acepções segundo as tradições e os símbolos que ali estão associados. O rato é um animal extremamente inteligente, como pôde ser Arima. A rata vai gerar seus filhotes de maneira, também, extremamente inteligente. A rata está ligada à mãe no sentido daquela que vocês têm hoje. Há então, aqui, uma ressonância entre a Arima e a inteligência materna, não no seu sentido mais nobre, elevado, espiritual, mas no sentido de manter uma filiação da carne, fechando-os, permanentemente, nas leis de ação e reação. Portanto, ver a analogia do baço com a rata animal não é naturalmente ao acaso, e corresponde, integralmente, ao mesmo princípio. O que não quer dizer, entendam bem, que a mulher, por essência, seja de natureza arimânica. Muito pelo contrário. É o que desejou certa forma de falsificação, manter a mulher em um papel humilhante, depreciativo, em relação ao homem, e vocês o veem todos os dias na sociedade, ou mesmo em algumas tradições. A mulher foi ainda, até certa época, considerada como um animal, privada até mesmo de alma, deem-se conta. Pergunta. Poderia nos falar da forma hexagonal da célula do fígado? Cada célula, constituída em meio a um órgão pleno, tende a tomar esta forma hexagonal. Isso está ligado, justamente, às forças de confinamento que não puderam, ao nível de alguns órgãos e particularmente daquele que nós falamos, por fim, inteiramente, a ilusão. O que quer dizer por aí que o fígado é obrigado, de qualquer maneira, toda noite, a tomar um pouquinho da energia da alma para manter o corpo vivo. Se o fígado não mantivesse esta captação, mesmo mínima, da energia da alma, deixando passar, de algum modo, a energia da alma, a vida não seria simplesmente possível no confinamento. A forma hexagonal da célula dita hepática remete, evidentemente, à luz vibral e à sua forma. Pergunta. Por que nos comunicar esses elementos fundamentais somente agora? Por uma razão que é muito simples. Ali onde se coloca a consciência e sua atenção, cria-se a intenção. Dessa maneira, falar-lhes, de maneira exagerada, de seus órgãos, como portadores, neles mesmos, da energia de Arima e de Lúcifer, teria levado vocês a fortalecer a energia de Arima e de Lúcifer, o que é impossível hoje, devido à energia de ressurreição, ao desdobramento da luz de Metatron e ao retorno de Cristo, que vem transcender, por completo, pelo abandono à luz, realizado em seu templo cardíaco e no conjunto do corpo, a ilusão arimânica e luciferiana. O que não teria absolutamente sido possível desde ainda um ano. Senão, naquele momento, no que vocês prestassem atenção iria se fortalecer. E o fato de ter atraído sua atenção ou explicado, em consciência, o papel do fígado e o papel do baço, teria mantido vocês em ainda mais resistência para passar a porta estreita. Vocês teriam nutrido, daquela vez conscientemente, Arima e Lúcifer, em vocês. O que já é grandemente explorado nesse mundo, através de todas as telas e de todas as luzes existentes e de todos os desejos que lhes são sugeridos, permanentemente. Pergunta. A próstata, no homem, tem um papel particular ligado ao fígado em relação às emoções? Sim, porque, no princípio luciferiano, existe, mesmo se isso não seja totalmente consciente em todo ser humano, uma vontade. Esta vontade é a vontade de bem. E esta vontade de bem se exprime, também, de maneira às vezes ideal, sob uma forma de poder. O poder está diretamente conectado ao chakra que está situado sob o fígado, ou seja, não o plexo solar, mas o segundo chakra. O segundo chakra, como lhes foi dito, está diretamente conectado com o triângulo radiante de forças, penetrando pelo chakra do baço e percorrendo, antes de se metabolizar e de se distribuir no corpo, o que é chamado de plexo solar ou terceiro chakra, e de segundo chakra.
Do mesmo modo, o fígado está diretamente conectado ao segundo chakra e à emoção, como eu disse, do medo e da raiva, e sobretudo do medo. O segundo chakra corresponde, entre outros, à próstata. Há, então, uma ligação formal entre a próstata e o fígado, associada ao poder. O que explica que durante anomalias da próstata, na velhice e em certas formas de doenças não tendo nada a ver com a velhice, manifesta-se a necessidade de urinar. Em que momento? À noite, no momento em que o fígado recria-se. Eu lhes lembro que a próstata é o equivalente, no homem, até certo ponto, da matriz. A matriz sendo, na mulher, o que é denominado útero. O embrião espiritual do homem nasce, da mesma maneira, ao nível da alquimia taoísta, ao nível da próstata, como ele nasce na mulher, ao nível do útero. Mas isso nos remete a algo que não é o meu propósito hoje, diretamente a alguns circuitos do desdobramento da luz vibral, em relação com o sagrado e o sacro. Quanto mais vocês buscam o poder, consciente ou inconscientemente, por medo ou por vontade de satisfação do ego, quanto mais vocês buscam manifestar mais os medos arquetípicos da personalidade, quanto mais vocês têm necessidade de se estabilizar na vida, sob uma forma ou sob outra, mais há possibilidade de se manifestar, durante sua vida, a próstata. Pergunta: nós estamos prestes a recolocar nosso veículo em boa ordem? Sim, mudando. Mas o paradoxo é que essa mudança de veículo apenas pode acontecer no veículo antigo e não fora. Pergunta: como iremos experimentar as emoções sob sua forma etérea? Eu não estou certo de ter compreendido a pergunta. A partir do momento em que o etéreo se revela, a cortina de fumaça do fígado não é mais visível. Na unidade, as emoções simplesmente não existem mais, já que as emoções estão irremediavelmente ligadas ao corpo de desejo. Nos mundos unificados, para além desse mundo, não pode existir qualquer desejo porque tudo é conhecido, sabido e vivenciado. Pergunta: a ligação entre o formato do favo de mel, das células hepáticas e da França, sendo todos eles hexagonais. Há, em meio às forças de precipitação da vida, mesmo na ilusão, um mínimo de coerência, denominada simbólica. Esta forma de coerência vai fazer com que exista uma lei de sincronia, a mínima, digamos, que vai permitir manifestar, de um extremo ao outro das escalas de coerência internas, mesmo na ilusão, uma referência a um mundo unitário, mesmo se este está cortado. Dessa maneira, a abelha, que é um dos símbolos crísticos, por excelência, e um animal unificado por essência, vai construir um habitat hexagonal. Do mesmo modo, nos mundos intraterrestres, denominados povos, por exemplo, delfinoides da intraterra, estes vivem em hexágonos. A forma hexagonal sendo a forma perfeita da luz. O que não quer dizer, longe disso, que a França é um país perfeito da luz e que exprime, na totalidade, a resistência à luz vibral, mas que exprime, à sua maneira, certa forma de ilusão, em ressonância, por exemplo, como uma série de leis que foram falsificadas, mas que, em alguma parte, existe uma inspiração da própria luz. E vocês têm então as primeiras manifestações de algumas formas de funcionamento da sociedade, que se apresentaram através do estabelecimento de leis, sobre este planeta e, em particular, na França. A França não é o lugar onde nasceu a liberdade dos povos, mas ela é isso onde pôde se organizar, mesmo se isso foi falsificado, uma liberdade, pelo menos inicialmente, dos povos que, evidentemente, se transformaram em outra coisa, como vocês o vivem agora. Portanto, há, efetivamente, o que eu denominaria uma lei do Sol, fazendo com que a vibração de um país e sua forma, efetivamente, seja profundamente diferente. Pergunta: as patologias acometendo o fígado ou o baço refletem uma liberação, uma regulação ou ainda uma submissão às forças arimânicas e luciferianas? Eu responderia simplesmente que tudo é em função da consciência e de seu nível vibratório, que é alcançado, atualmente. Obviamente, antes da revelação do Espírito Santo e, sobretudo, antes da revelação da radiação do ultravioleta das núpcias celestes, a maior parte dos afetados acometidos pelo fígado e pelo baço estava puramente ligada à vivência da própria pessoa e não tinha estritamente nada a ver com a luz vibral porque esta não podia se revelar no baço e no fígado.
Isso é profundamente diferente, principalmente, do início das núpcias celestes e, sobretudo, da cruz da redenção, onde a luz vibral pôde se revelar, em parte, no fígado e no baço. Dessa maneira, então, hoje, pode haver morbidades ou patologias correspondendo tanto a uma liberação se o espírito despertou na consciência, como a uma cristalização se há um confinamento no fogo do ego. Aliás, vocês têm a ilustração disso até mesmo nos povos. Vocês sabem que, desde o início deste ano, sobre a Terra, existe uma série de raivas expressas pelos povos. Esta raiva é às vezes uma cristalização e, às vezes, uma liberação, segundo a maneira em que isso é vivenciado. Se isso é vivenciado unicamente ao nível do ego, é uma cristalização. E, naquele momento, a raiva será transmutada pelo acesso da consciência a um estado de paz e, portanto, a cessação da raiva. Pelo contrário, o fortalecimento da raiva ou do medo vai levar a uma cristalização e, portanto, a um afastamento da luz vibral. Mas é exatamente o mesmo jogo que se desenrola entre a consciência unificada e a consciência dual. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs, eu lhes transmito toda a minha gratidão por sua escuta atenciosa e eu lhes digo certamente até breve. Passem bem. Então eu lhes digo até muito em breve. Aos 3 Dimensões, 7 de julho de 2011. Versão para o português, Zulma Peixinho. Mensagem atemporal.